paz do Senhor. Amém. Como é bom estar aqui. Por gentileza, sente-se. Pastor Vicente, pastor Amara, meu Deus, como é bom estar aqui. Muito obrigado. Muito obrigado por nos proporcionar essa oportunidade. Também a irmã Josefa, sua família. Eu já engordei uns 2 quilos de ontem para hoje. Ainda bem que termina amanhã, porque senão segunda-feira a coisa estava feia. Esse povo sabe tratar bem. É muito bom estar aqui. Também estamos muito bem hospedados, muito bem cuidados. A mim, minha esposa Débora, a Gabi, enfim. Eu sou membro do pastor Vicente e da pastora Amara desde quando eu tinha uns 3 anos de casado. Só para vocês terem uma ideia. O pastor Vicente era o vice-presidente em Londrina há muitos anos atrás. Eu não tinha cabelo branco, nem ele ainda naquela época. Só 5 vezes alguma coisa. E eu vim do Rio Grande do Sul, tinha iniciado a minha caminhada como pregador itinerante. Escute isso, você que, se você não passou por isso aí, você que é pregador itinerante, eu lhe dou um conselho: faça isso. O quê? Me lembro que cheguei com a mala e a cuia na mão e desci em Londrina. E para entrar no campo de Londrina, naquela época, precisava passar pelo crivo. E aí, eu nem sabia direito o que era o crivo. E fui atendido pelo pastor Vicente, numa salinha pequenininha. E ali ele perguntou o meu nome, o número de CPF, identidade e assim por diante, a ficha corrida. E aí eu entendi o valor de você estar sujeito a uma autoridade. Muito obrigado, porque a gente sobreviveu até esse tempo. E dali para frente a gente fez amizade, estreitamos os laços, mas as distâncias, né, pastor? Mas eu estou pensando seriamente em seguir o modelo do nosso amigo, acho que é de Joinville, que veio com a carta. Eu acho que eu vou vir de Blumenau para cá também. Mas você nem me ouviu pregar, isso eu prego mal. Eu quero ver você vir. Queridos, é bom demais estar aqui, brincadeiras à parte, faz parte. Eu quero parabenizar o grupo, 50 a mais, eu sou 51, então, pronto. Eu fechei o meu 51, aí galera, os mais jovens, vocês vão chegar nos 50 também. Espero que você chegue nos 50, que nem eu, assim, inteiro. É a palavra da minha esposa, ela sempre fala isso. Mas enfim, quero que você abra a sua Bíblia, Filipenses capítulo 1. E o pastor Vicente, participando desse ambiente aqui, neste ambiente, a gente entende muitas vezes o que os pregadores itinerantes fazem. Aproveitam uma janela no culto e entram nela e dizem que foi Deus que mandou fazer. Eu venho aqui esta noite com uma tarefa dada por Deus: trazer-lhes uma palavra ao seu coração. E eu poderia, como pregador, entrar nesta via que o coral deixou, que a minha esposa deixou, mas eu não estaria sendo fiel àquilo que Deus colocou no meu coração. Eu estaria sendo fiel ao momento, eu estaria sendo um oportunista. E eu não vim aqui ser oportunista, eu vim aqui ser um profeta de Deus para a sua vida. E para isso eu quero que você abra a sua Bíblia, Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 1. Filipenses, capítulo 1, e o versículo de número 23 e 24. Capítulo 1, versículos 23 e 24. Diz a Bíblia: ora, de um lado e de outro, me sinto constrangido, pois tenho desejo de partir e estar com Cristo, o que me é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa,
me é necessário permanecer neste corpo, mas por vossa causa me é necessário permanecer neste corpo. Quando abrimos a Bíblia, nesta carta, cujo autor é o apóstolo Paulo, logo fica difícil de encaixar este grande ícone da fé no versículo 23, aonde ele diz: eu quero estar com Cristo, porque eu sei que isto me é incomparavelmente melhor. Quando Paulo escreve este texto, Paulo está preso, acorrentado e guardado por soldados romanos. Mas é interessante, pastor Vicente, se formos buscar o histórico de Paulo, a quantidade de situações que Paulo veio a passar. Ele vai escrever aos Coríntios, e ele vai também falar um pouco aos Filipenses, sobre tudo o que ele passou. E dentre tantas coisas que ele passou, ele disse: eu passei por perigos de morte, eu passei por naufrágios, eu fui preso, eu fui aprisionado, eu fui apedrejado, eu fui chamado de lunático, eu fui perseguido pelo que eu preguei a verdade, eu curei enfermos, libertei pessoas, fui preso várias vezes. Nenhuma das situações adversas que este grande apóstolo passou, você encontra ele dizendo: eu quero ir para o céu, eu preciso ir para o céu. Não era apenas uma expressão de alguém que estava com saudade do céu. Eu lembro-me muito bem do pastor que me formou, a qual nós servimos por quase 15 anos, o saudoso pastor Luiz Antônio, no Rio Grande do Sul. E eu me lembro que no mês em que o Senhor o recolheria para a glória, naquele fatídico acidente ali em São Paulo, ele passou a semana toda daquele mês, na semana em que aconteceria o acidente, nós servíamos a ele. Eu tive o privilégio de dirigir para ele, carregar a sua maleta no tempo em que os pastores carregavam a maleta do 007. E o pastor Luiz Antônio andava pelos corredores, pastor Vicente, cantando hinos que falavam sobre o céu e dizendo: eu estou com saudade do céu. Não é assim, pastora Débora, minha esposa? Nós vimos inúmeras vezes isto. Mas o apóstolo estava dizendo na sua carta: eu quero ir para o céu. A expressão que ele está usando aqui não era uma expressão de alguém que olhava para o céu e que queria retornar para a sua morada eterna. Não, aqui Paulo estava dizendo: a carga pesou a tal ponto que eu preciso ir para o céu, eu quero ir para o céu, eu olho para o céu como socorro, eu olho para o céu e vejo que a única solução para o que eu estou vivendo aqui é partir desta vida para entrar nas mansões celestes. E quando nós olhamos para esta realidade, nós encontramos já um ícone da fé, um gigante da fé, em que esta prisão atingiu o seu emocional, em que esta prisão atingiu a sua fé, em que esta prisão lhe paralisou, em que esta prisão lhe engessou, e de repente ele olha para um lado e para o outro, quem sabe, e chega à conclusão: acabou meu ministério. Está tão severo esta batalha que acabou o meu tempo aqui. Ele, quem sabe, fazia análise: já cheguei numa certa idade, já trago no meu corpo até as marcas de Cristo.
E no fundo daquela prisão, quantas coisas passou pela cabeça dele. Quem sabe ele pensou: onde estão os coríntios, que se transformaram numa mega igreja? Aonde estão os efésios, que o Senhor me usou para fazer uma revolução lá? Aonde estão os de Colossos? Aonde estão os da Tessalônica? Me sinto abandonado, sozinho, já sentindo o final de carreira. Porque quando a carga pesa, quando nós enfrentamos uma situação que se estende, que se insiste, a sensação que temos é que agora encerrou. Eu acho que eu cheguei ao fundo, eu acho que eu cheguei no fim. Quem já não passou por isto? Qual de nós que na nossa caminhada de fé, em alguma situação, nós chegamos à conclusão, pela dureza do que estamos passando, pela realidade do que estamos passando, desta eu não vou conseguir passar. E Paulo olha para o céu e deseja estar indo para lá, porque sabe que é muito melhor do que o que ele está enfrentando. Mas eu penso a batalha travada na sua mente, a batalha travada dentro do seu coração, dentro do seu interior. Ele olhando para ele, sabendo que ainda tinha o que oferecer, que ainda não havia conquistado os lugares a qual a sua chamada havia lhe preparado. Mas esta prisão, e associado aos soldados, e mais esta, acorrentado aos soldados, ele não podia orar como ele orou na prisão com Silas livre, as costas dilacerada, mas a Bíblia diz que à meia-noite eles tinham força para cantar e orar, porque era só os dois na prisão, podia manifestar a sua fé livremente. Quem sabe a Bíblia não vai falar, mas a própria Bíblia diz que não teria papel suficiente para registrar tudo o que o Senhor fez. Quem sabe naquela prisão ele consolou Silas, Silas consolou eles falaram em mistérios ao serem renovados, mas quando ele estava nesta prisão, nem manifestar a sua fé ele podia, porque ele estava ladeado por soldados que debochavam dele de dia e de noite, porque naquela época um preso como ele precisava ser vigiado dia e noite. Mas o versículo 24 abre um leque aqui, abre uma via aqui. Como que alguém que no versículo 23 está olhando para o céu e dizendo: é para lá que eu quero ir, porque a única saída para mim é o céu. Agora ele diz: mas por vossa causa me convém permanecer neste corpo. Alguma coisa aconteceu nesta prisão. Você pode levantar a sua mão e glorificar ao Senhor. Alguma coisa aconteceu, alguma situação surgiu. Não sabemos como aconteceu, mas não há registros de Paulo orando em voz alta, mas eu acredito que em seu espírito, entre os lamentos de sua alma, entre as batalhas emocionais, entre as batalhas espirituais, entre os ataques infernais, o seu gemido chegou à presença de Deus, que é o único capaz de sondar o que vem do profundo da nossa alma. Só Deus consegue nos sondar no profundo da nossa alma. Quem sabe você cantou neste coral, quem sabe você cantou alegremente, e quem sabe você sorriu e chorou, mas só Deus conhece o profundo da sua alma. Como você passou pelas portas do templo e se assentou aqui. Mas aproximadamente 1.700 quilômetros dali, numa pequena cidade, Paulo, quando passa em Corinto e passa em Éfeso, é uma verdadeira bomba. A sociedade toda, as cidades foram abaladas pelo poder de Deus.
Mas quando Paulo chega em Filipos, não havia nenhuma sinagoga para ele cultuar. Ele precisou sair da cidade para a beira do rio, aonde ele encontrou um pequeno grupo de irmãs orando. E ali converteu-se uma grande empresária da cidade de Lídia, que a Bíblia diz que os constrangeu, mas constrangeu até que eles aceitassem ir para sua casa, ficar por tempo indeterminado lá. E assim nasceu a igreja em Filipos. Ela não se tornou uma igreja pujante, poderosa como a igreja de Corinto, que segundo as biografias, chegou a ter 50 mil crentes na sua época. Filipos não passou de 12 mais um crente. Você já sabe o número, 12 mais um. Os anais, as histórias, os registros, dizem que ela era uma pequena igreja, a menor de todas. Aleluia, a menor de todas. Quando Paulo chega a Éfeso, foi uma revolução que Paulo fez lá. Ninguém de Éfeso foi até a prisão onde estava Paulo para lhe visitar. Paulo estendeu as mãos para muita gente, libertou muita gente, curou muita gente, pregou para muita gente. Houve mudanças radicais em muitas cidades, nenhuma delas que ficou estabelecida. Lembraram do seu pai na fé. E não tem coisa pior para alguém que se doou, que fez por amor, ser deixado num canto esquecido, como um trapo velho de roupa. Não tem dor maior do que a indiferença. Não tem dor maior do que você ouvir as notícias daqueles que um dia não eram, mas que agora são, e que nem lembram mais de onde saíram e quem lhes estendeu as mãos. A dor que Paulo sentia nesta prisão fez ele olhar para o céu, e não há nenhuma, eu busquei vários registros, e não há um registro além deste, em que Paulo olhasse para o céu e dissesse: eu quero ir para lá, porque é como uma solução para mim. Não. Quando ele olha para o céu, ele o glorifica, ele sabe que um dia iria para lá, mas aqui ele está dizendo: a única saída para mim é o céu, a única saída para mim. E Paulo estava se sentindo, pastor Vicente, um derrotado. Quem sabe estava passando pela sua cabeça: aonde eu errei? O que eu fiz de errado? Onde foi que eu errei? Para ser deixado aqui, para ser deixado nesta condição, sozinho, abandonado, doente, acorrentado entre esses soldados zombadores. Será que Deus me abandonou? Eu oro e Deus não me ouve. Eu choro e Deus não enxuga minhas lágrimas. Eu falo e Deus não fala comigo. O que está acontecendo? Onde foi que eu errei? Onde foi que eu me equivoquei, que eu errei tanto, que entristeci o coração de Deus? Ele me deixou nesta situação. Eu sinto que acabou meu tempo. Aleluia. Não tem coisa pior do que você se sentir abandonado, excluído. Assim estava Paulo. Estou sentindo Deus aqui esta noite. Mas a 1.700 quilômetros dali, a pequena Filipos se reuniu e disseram: não tem como deixar o nosso pai na fé na mão. Não há como deixá-lo na mão.
De um lado estava Paulo, quem sabe em lágrimas, com a sua alma sangrando. E do outro estava Deus, a 1.700 quilômetros dali, preparando a virada de chave da história de Paulo. Você pode levantar as suas mãos aos céus. Você, quem sabe, está aqui nesta primeira noite desta grande festa, mas só Deus sabe o que você está passando. Só Deus sabe a realidade que você carrega. Quem sabe você já até entregou os pontos. Você sorri porque você não pode fazer feio na frente de ninguém. Você está entre os seus irmãos, mas na verdade dentro de você, você secou, você está vazio, está vazia, porque parece que Deus lhe abandonou, parece que Deus lhe esqueceu. Mas eu tenho uma notícia da parte de Deus: enquanto você chegou aqui mesmo sem força, quem sabe você entrou neste grupo para não morrer. Quem sabe você aceitou a função que você aceitou, porque você sabe, eu ouço isso pelos corredores da igreja que eu congrego. Eu vou aceitar a função, porque essa função vai me levar a orar. Eu vou aceitar tal cargo, porque desta maneira eu vou continuar vivo. Eu ouço isso, pastor, de muitos e muitas, porque muitas vezes nós estamos aqui, não podemos revelar o que está acontecendo conosco, porque as pessoas nos olham como fortes, como firmes, mas dentro da gente, a gente está desmoronando. Às vezes eu venho para o culto, me assento aqui, mas só Deus sabe como está a minha casa. Só Deus sabe como está a minha família. Só Deus sabe como estão os meus filhos. Só Deus sabe como eu estou por dentro. Pois o Senhor tem uma palavra para o seu coração, que está nesta condição. Mas pastor, esta não é a minha condição. Não seja egoísta, glorifique a Deus, porque alguém, Deus está falando. Se você está bem, está tudo bem, ajude a pregar dando glórias. Porque só quem está nesta condição que o nosso querido irmão e grande apóstolo passou sabe. Mas a 1.700 quilômetros dali, na pequena Filipos, reuniram ali algumas ofertas, alguns donativos. E agora quem vai? Alguém tem que levar. E precisa ser um jovem, porque a viagem é de 1.700 quilômetros, ou de navio, ou a cavalo. Não existia motor naquela época. Quem sabe foi feito uma reunião democrática, e aí os homens de 30, 40 anos, quem vai? Todo mundo se esquivou. Os mais jovens, todo mundo se esquivou e deu suas desculpas. Mas de repente, uma mão enrugada, aleluia, uma voz trêmula, e um corpo desgastado pelo tempo e pela idade. 87 anos. 87 anos. Epafrodito era o nome dele. E ele deve ter levantado a mão e disse: eu vou. Quem sabe sua família olhou, botou a mão na cabeça e disse: está doido, não vai aguentar. O que a família dele e o que muitos não entendiam é que ele não estava dizendo sim só para Paulo. Ele estava dizendo sim para uma missão. Você pode dizer isto para quem está ao seu lado? Você não está dizendo sim para quem está ao seu lado. Você disse sim para uma missão. Você está sentado nesses bancos e você tem uma missão. Você tem um chamado e nós não podemos negar isto.
Aleluia! Eu estou sentindo Deus aqui. Você pode por um minuto adorar ao Senhor do seu jeito, aonde você está, no seu lugar. Você pode adorar, abrir a sua boca e glorificar ao Senhor. Você lembra do seu chamado, você lembra da sua comissão, você lembra de quando o Senhor o chamou. Aleluia! E Epafrodito ergue a mão e diz: eu vou. Não sabemos muitos detalhes. E ele vem. A Bíblia vai dizer em Filipos, uau! Há uma irmã na nossa sede, uma mulher de muitas posses, se converteu há pouco tempo. Faz 30 dias que se batizou. Passou pelo discipulado, desceu as águas do batismo, firme na fé, um coração gigante. Não há necessidade que chegue até ela que ela não supra, porque Deus a abençoou, e ela tributa a Deus o que tem, e não há necessidade que chegue até ela que ela não supra. Ela tem uma empresa semelhante a um banco. Tem um nome esquisito lá, mas é algo semelhante a um banco. E vivendo no pique da fé, no calor da fé, de repente ela manda mensagem para Débora, esse final de semana. Agora, essa semana, na verdade. Por favor, olhe por mim. Acabei de tomar um calote, ou um golpe, de 3 milhões. Um desespero, percebe-se pelas palavras que um desespero tomou conta. Por que o senhor está falando isso? Porque quando Epafrodito saiu de Filipos, não há registro de que ele ficou doente. Não há registro de que ele estava doente. Não há registro de que ele sai de Filipos doente. Mas Paulo vai dizer na carta aos Filipenses, que na metade do trajeto ele adoeceu e chegou às portas da morte por 3 vezes. Aleluia! Eu queria que você desse um abraço em quem está ao seu lado e diga para ele: eu quero trazer uma lembrança à sua memória. Dê um abraço nele e diga: eu quero trazer uma lembrança à sua memória. A palavra de Jesus para o seu povo foi esta: no mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E eu não encontrei Jesus dizendo: e vocês vencerão. Eu não encontrei Jesus dizendo: e vocês vão vencer. Quando eu entendi este versículo depois da vírgula, quando eu entendi esta frase que Jesus disse depois da vírgula, era o Senhor dizendo: está no meu registro que vocês vão ser derrotados na batalha, mas vocês vão perder a batalha, mas não vão perder a guerra. Vocês podem até perder uma batalha, mas não perderão a guerra. Agora dá um abraço nele e diz para ele: você pode parar de mimimi, porque o Senhor está vendo esta batalha que você está passando e vai te tirar dessa situação. Eu quero trazer depois a notícia da virada de chave da irmã Andressa. Você pode levantar as suas mãos. Ela está fazendo para Deus. O diabo botou as suas mãos. Porque, irmãos, parece que a igreja do século 21 esqueceu quem é o seu adversário. Parece, pastor Vicente, que nós esquecemos a realidade do que é ser o que somos. Aleluia. Eu vou dizer uma coisa para você: você não é o morador da sua casa, você não é o dono da sua empresa, você não é o fulano de tal, a fulana de tal, não. A Bíblia diz que nós somos forasteiros aqui é terra estranha, aqui nós temos uma missão. Você pode abrir a sua boca e adorar ao Senhor, porque nós somos forasteiros desta terra e cidadão do céu. Tem cidadão do céu em Toledo? Tem cidadão do céu em Toledo? Tem cidadão do céu em Toledo? Agora lembre ele de novo. Você lembra da sua missão? Você lembra da tarefa que você tem? Pergunte para ele: você lembra da tarefa que você tem? Ou as dores
Eu não sei quantas vezes, quem sabe, Epafrodito, ao longo de 1.700 quilômetros, chorou aos pés do Senhor. Mas Paulo disse, com certeza, ele relatou: por 3 vezes eu vi a morte, por 3 vezes a morte veio até o meu encontro, mas o Senhor me sustentou, o Senhor me guardou, o Senhor me protegeu, pois eu tinha uma tarefa, Paulo, eu tinha que vir te ver. Aí vocês imaginem Paulo acorrentado, aqueles soldados debochados, e de repente alguém chegar e dizer: ó, você tem visita. Quem será que Paulo pensou que veio lhe visitar? Os figurões de Coríntios? Os efesianos? Alguém de Colossos? Alguém da Tessalônica? Alguém da Bereia? Não. A figura de um ancião, cansado, desgastado, mas com um sorriso de orelha em orelha. E aquele sorriso era: eu cheguei até aqui, eu venci 1.700 quilômetros só para te abraçar, Paulo, e dizer para ti: levante a cabeça, o trabalho que você está fazendo não é vão no Senhor, terá uma recompensa. E eles se abraçaram, diz a história, beijaram o rosto um do outro, e por alguns dias Paulo ficou e se congratulou e se alegrou e teve um tempo de qualidade. Ai, meu Deus do céu! Alguém que estava quase morto na fé, por que não dizer isto? Uau. Irmão, eu vou dizer um negócio para você, pastor, eu vou falar com liberdade. Eu tenho que ser forte. Isso eu ouço sempre na minha casa, diante dos meus filhos. E preciso ser forte para minha esposa. Mas tem momentos que eu quero me jogar do chão e chorar. Tem momentos que a carga só de estar vivo pesa. Tem momentos que a gente sente, quando estamos envolvidos na obra, quase que o bafo do cão nos ouvidos da gente. Ué, nunca senti isso. Mas o que você já fez para Deus? Que missão você cumpriu? Nossa, eu estou na igreja, está tudo bem, só fui crescendo, prosperando. Entrar, sentar e cumprir o protocolo é fácil. Eu quero ver você levantar a mão e dizer: eis-me aqui. Vou falar de novo: fácil é me assentar como espectador. Agora eu quero ver levantar a mão e dizer: eis-me aqui. Tinha gente mais jovem, tinha gente mais capacitada, tinha gente mais resistente, mas Deus nunca fica sem uma testemunha. Deus nunca fica sem uma ferramenta. Ai, meu Deus do céu! Deus nunca fica sem alguém para Ele poder falar e para Ele poder usar. Sempre vai ficar um remanescente na terra. Deus nunca é pego de calças curtas. Deus nunca é pego por acaso. Ele já tem o controle de todas as coisas. E em Filipos ele sabia que os jovens estariam ocupados com a sua vida, que os da meia idade queriam desfrutar do que conquistaram. Então ele disse: eu vou porque eu sei o que eu estou fazendo. Você pode por um minuto levantar as suas mãos e adorar ao Senhor. Você pode adorar
Ou você pode botar este fardo pesado que está sobre o seu ombro para fora. Você, quem sabe, não pode baixar a guarda na frente da sua família, a qual você é o cabeça. Mas na presença de Deus você pode chorar. E a Bíblia diz que você pode chorar a noite toda, porque o consolo vem logo pela manhã. Sabe qual é o problema? O problema é que nós vamos socando para dentro da gente. A gente quer chorar e não chora. A gente quer pular e não pula. A gente quer falar e não fala. A gente vai se socando com os problemas, com as batalhas, e vai achando que é um super-homem. Daqui a pouco estoura na sua pele. Daqui a pouco você bota a mão na cabeça, sai um maço de cabelo. Ai, meu Deus do céu! E daqui a pouco você começa a ver na última condição do seu corpo que você precisaria ter chorado um pouco mais, que você precisaria ter chorado, se renovar. Ai, ai, ai. Eu vou falar um negócio para você. Ai, ai, ai. Às vezes a gente corre para o medicamento para dormir. Sabe por que nós corremos para o medicamento para dormir? Porque nós viemos do culto e não achamos hora para ser renovado pelo Espírito. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. A gente vem carregado para a igreja e volta para casa da mesma maneira. Porque era aqui, irmão. É aqui o lugar para renovar as nossas forças. Uau! Quando nós estamos nas reuniões de obreiro, que é sempre a última segunda de cada mês, meu Deus, como é bom. Só obreiro, quase 1.500 obreiros, e você vê que ainda muitos deles se entregam e vão para o joelho no meio do culto. Você vê naturalmente eles se levantarem do meio da igreja e se jogarem de joelho naquele carpê confortável que tem na nossa sede. Aleluia! E você vê eles se derramando. Irmão, vou falar uma coisa: você não é uma máquina. Você não precisa provar nada para ninguém. A única coisa que você precisa fazer é buscar ao Deus dos céus. Sabe onde está o problema das tuas faltas de noite de sono? O renovo, o renovo, o renovo, o renovo espiritual. Eu não estou aqui para te avivar. Eu estou aqui, quem sabe, para ressuscitar alguns. Aleluia! Irmão, cuidado com o seu foco. Cuidado com as suas prioridades. Por quê? Está na Bíblia. Está, pastor, está. Paulo estava focado em cumprir a missão. Ele já vinha vindo junto com a sua equipe. Uau! Uma máquina evangelizadora. Mas de repente, o Espírito de Deus diz para ele: moça, não, pare. Pare. Ele não entendeu quando o Senhor disse: deu, irmão. Deu, Paulo, pare. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus o impediu de avançar com a evangelização. E você sabe que eu fui juntar as peças do quebra-cabeça. E teve alguns momentos em que o lado humano de Paulo saltou. Quando ele disse não para João Marcos, houve um grande desentendimento. E as emoções vieram à flor da pele. E o Senhor havia dito que era para Paulo e Barnabé, e não um terceiro. E depois da desobediência, veio as consequências. E o Espírito de Deus precisou parar a marcha de Paulo. Por quê? Porque só Deus sabe do que vai acontecer amanhã. Você pode ter agendado o que você vai fazer amanhã, mas as circunstâncias nós não temos o poder de manipular. Só Deus tem. E o Senhor impediu ele pela segunda vez. Ele tentou e não deu. Mas de repente o Espírito de Deus lhe deu à noite um sonho. E neste sonho o Senhor disse, no sonho, um homem macedônio, da região da Macedônia,
veio até Paulo e pediu socorro para ele. Passe a Macedônia e nos ajude. Você está entendendo? Muitas vezes nós nos programamos para uma coisa, nós ajustamos a nossa vida, ajustamos a nossa rota, porque esta é a rota que os mentores estão falando, esta é a rota que os entendidos e os que fazem programações e diagnóstico dizem: é por aqui, esse é o caminho, e as pessoas se lançam cegamente, se esquecendo que Deus é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Ele tem o controle de todas as coisas. E de repente Paulo acorda de manhã entendendo: a direção para nós é alguma cidade da região da Macedônia. Onde eles vão? Em Filipos. Quando ele chega em Filipos, a igreja está fechada, o local de culto está fechado, Roma havia fechado. Os homens que deveriam estar de pé estavam acovardados com medo do dano. E as mulheres, algumas esposas destes homens, correram para a beira do rio para orar e clamar ao Senhor. E com toda certeza a oração que elas fizeram é: Senhor, mande o apóstolo Paulo até nós, porque esta situação está terrível. E entre elas estava a Lídia, como eu já disse no início. E por que eu estou trazendo isto? Para lhe falar que às vezes Deus pisa no freio da nossa marcha. É Deus quem pisa no freio da nossa marcha. Diga para quem está ao seu lado: não se apavore se alguma coisa der errado, não se apavore se alguma coisa não tiver o resultado esperado. Sabe o que é isto? É para me deixar com a antena ligada. Pode ser Deus que está pisando no freio. Por quê? Porque se Ele não me parar, quais serão as consequências? Quais serão as consequências se Ele não me parar? Uau! Aquele homem esteve às portas da morte 3 vezes, mas ele trazia consigo uma missão: levar para Paulo vida, levar para Paulo resposta de Deus, levar para Paulo uma chama acesa. Quando ele chega e encontra Paulo, eu acredito que Paulo não tenha acreditado que alguém lembrou dele. Porque na hora da dor, quando está tudo bem, parece uma frase que nós ouvimos sempre, mas ô frase que é uma verdade. Quando está tudo bem, que o Senhor convida todos os dias alguém para comer um churrasco na sua casa. Quando está tudo bem, tua saúde está top, tu está servindo, uau! Não falta mensagem, não falta amigo, não falta nada. Mas quando você, na curva da vida, sofre alguma coisa, começa as desculpas. Porque às vezes nós somos cercados por sanguessugas. E nós estamos tão bem que nós não percebemos isto. Aleluia! E aí Epafrodito chega até Paulo e disse: nós somos resultado de todo o teu esforço. Está vendo? Eu sou fruto da semente que o Senhor plantou em Filipos. E tem uma pequena igreja em Filipos que não está apenas provando o amor por ti e te trazendo dinheiro, roupa e remédio e outras coisas. Nós estivemos orando por ti. Cada prisão nós oramos. Cada notícia dos seus apedrejamentos nós oramos por ti. Tu nunca esteve sozinho. Tu nunca esteve, Paulo, sozinho. Nós estávamos olhando por ti, a Deus. Nós estávamos olhando por ti, a Deus. Às vezes nós esquecemos que estamos de pé porque alguém caiu de joelhos, em lágrimas. Uau! E Paulo vai dar algumas características de Epafrodito.
Existem as características, pastor, óbvias. E as características óbvias de Epafrodito foi essa. Epafrodito é um irmão para mim. Epafrodito é um companheiro de lutas. Mas isso é fácil. Se alguém chegar para você, que conhece você, e lhe perguntar: o senhor conhece o pastor fulano? Me defina ele com algumas palavras. É um cara para frente, perseverante. Se alguém perguntar de você, o que vão dizer? É uma pessoa de Deus, para frente. Paulo, ele escreve esta carta. E detalhe, a chegada de Epafrodito não o desacorrentou, não o liberou. Ele continuou preso. Mas o turbilhão de emoções que estavam dentro dele, o fardo que pesou sobre as suas costas, alguém tirou este fardo. Alguém tirou este fardo de sobre os ombros dele. E ele começa a escrever esta carta. E nesta carta ele vai dizer assim aos irmãos: preciso enviar de volta ao meu irmão Epafrodito, porque ele esteve às portas da morte 3 vezes no caminho. E Deus sabe que se tivesse acontecido alguma coisa com ele, no versículo de número 25, depois você lê em casa, ele disse: acrescentaria as minhas tristezas e mais tristezas, se algo tivesse acontecido com ele. Então você tira ideia de como ele estava por dentro, Paulo. E ele disse: olha, mas ele me auxiliou esses dias, aliviou a minha carga, e eu quero que vocês o recebam. Mas depois eu falo sobre isto. O nome Epafrodito significa afeiçoado e simpático. Repita comigo: afeiçoado e simpático. O que nós entendemos por uma pessoa afeiçoada? No português, afeiçoado significa rosto bonito. Simpatia, no português, significa exalar alegria. Mas quando você vai olhar para a raiz destas duas palavras, a palavra afeiçoado significa capacidade de amar a tal ponto de se sacrificar. E Paulo disse: ele esteve nesta viagem às portas da morte, mas Deus o guardou. E ele me disse, Epafrodito, que estava disposto a se auto-sacrificar, nem que Deus guardasse ele até ele chegar aqui, para me trazer uma mensagem, revelando o seu caráter. E dentro do seu caráter estava a capacidade de se afeiçoar à situação de alguém. Agora eu quero fazer uma pergunta para você: como anda esta sua característica de afeiçoar a pessoas que estão passando por alguma situação? A segunda, e já caminho para o fim, é simpatia. Esta palavra simpatia não é sorrir, mas é a capacidade de aliviar a carga. Quando este homem ancião chegou até o apóstolo estava com um fardo muito pesado. Quem sabe mais pesado do que qualquer um de nós tivesse capacidade. Mas logo eu lembro o que Paulo escreveu. Depois
depois desta visita. A primeira coisa que ele escreveu foi essa: mas por vossa causa, ó Filipenses, eu vou continuar de pé, eu vou continuar pregando, eu vou continuar firme e eu vou continuar com a minha missão. Eu vou lhe fazer uma pergunta: quando alguém sai da sua presença, qual é a palavra que esta pessoa vai sair do encontro que teve com você? Você vai visitar alguém que está em guerra, em batalha, desanimado, entristecido? Porque, irmão, vamos ser sinceros, este é o perfil desse século. Quem dirige congregação, eu dirigi por muito tempo. Você vai visitar um crente que para de vir à igreja. Meu Deus do céu, parece que o mundo desabou sobre a cabeça dele. E você conseguir tirar esse fardo de sobre ele. E a Bíblia diz que quando você tira um irmão desta condição, há uma vitória. Só que às vezes a pessoa está tão amarga, numa pressão tão grande, que até quem visita vai se cansando de visitar. Por quê? Porque, meu Deus, você visita 10 e não consegue arrancar meio de dentro da casa. E eu não estou falando de quem não conhece a Deus, eu estou falando de quem conhece a Deus. A não ser que no Paraná não tenha esta realidade, seja só lá em Blumenau. Por que isto acontece? Porque falta esta característica primordial, a simpatia. Qual é a simpatia? A capacidade de aliviar a carga de alguém. Aleluia. Por isso Paulo disse: alegrem-se com os que se alegrem e chorem com os que choram. Mas quem sabe a vida é tão agitada, é uma loucura tão grande, meu Deus, é uma batalha. Uau! E a gente chega fazendo tudo correndo, e ora correndo, e faz tudo correndo. Quando este rapaz de 87 anos sai da sua terra e chega até Paulo, ele esquece da sua vida particular e ele foca na chamada e na missão que ele estava levando. E ele faz aquilo com excelência e derrama sobre Paulo esta capacidade de abraçá-lo, de se afeiçoar à sua dor. E aí Paulo começa a escrever: mas por vossa causa me convém continuar neste corpo. Aleluia. E ele vai escrever mais aos Filipenses, e ele diz assim: olha, é o seguinte, hoje eu entendo e sei passar pela necessidade, sei passar pela fartura, sei passar pela desonra e sei passar pela honra. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. Eu vou dizer uma coisa, pastor, profética aqui. Haverá, depois desta noite, um avivamento de casa em casa e de porta em porta. Uau! Eu sinto no meu coração aqui. E podem me avaliar. Números, papéis, algumas coisas feitas, parece não surtir o efeito que se espera. Mas o Espírito de Deus está me mostrando Epafrodito se levantando aqui e indo ao encontro de lares. Prepare-se, pastor Vicente, pastor Amara e equipe aqui da sede. Eu não sei como e de que maneira vocês agregarão e conseguirão organizar para pôr tanta
tanta gente que vem vindo, mas não é uma fala qualquer, são pessoas que estão aqui e que estão decidindo se levantar hoje, como Epafrodito, para fazerem sem ser mandados, para fazerem sem serem admoestados, mas para fazerem por causa deste espírito de simpatia e a capacidade de afeiçoamento que está renascendo dentro de você. Eu sinto esta noite uma chama que está renascendo no coração de alguns. Não veio uma cidade inteira atrás de Paulo, veio um. Mas Paulo vai falar algo mais forte, e aqui eu começo a finalizar. Quando ele escreve a carta aos Filipenses, ele disse: olha, para mim continuar de pé e vivo, eu precisei receber essa visita. E parece que eu estou vendo Paulo, o velho Paulo, cansado, olhar para Epafrodito e dizer assim: eu só preciso de um abraço. Nas horas que eu estou passando, eu só preciso de um abraço. Não fale nada, Epafrodito, só me dá um abraço. Eu só preciso de um carinho, de um achego. Me dá um abraço, meu irmão. Ah, como eu queria ter estado neste encontro. Ah, como eu queria, mas eu estou em Toledo. E às vezes, o relacionamento, que não é característico da religiosidade. A religiosidade, muitas vezes, nos engessa. Mas você percebeu que Jesus aceitava até alguém deitar no seu ombro? Porque a fé que Jesus liberou a nós, nos faz igual, semelhante. Uau! Pastorzão, eu preciso do senhor. O senhor quer saber? Estou doido para descer daqui e lhe dar um abraço. E sabe o que eu vou fazer? É isso que eu vou. Ninguém é de ferro. Meus companheiros, nós não somos de ferro. Deixa eu falar como pastor de igreja que já fui. Tem dias que só o que nós queremos é um abraço. Tem dias que só o que nós queremos é que alguém nos abrace, nos bote no ombro e diga: pode chorar. Nós não queremos um sapato, nós não queremos um paletó, nós não queremos uma oferta, nós queremos um abraço. Sabe por que queremos um abraço? Porque nós não somos de ferro, e a fé que o Senhor nos deu é próxima, ela nos faz sentir o que o outro está sentindo. Eu vou trazer a sua memória. Não sei como é que era aqui, mas quando eu me converti há 30 anos atrás, não sou garoto, irmão. Eu me lembro que eu saí do submundo das trevas, e no meu primeiro culto, um irmãozinho na recepção, um ancião, faltava metade dos seus dentes. Nunca mais eu me esqueci disto.
com uma gravata deste tamanho, paletó de uma cor, 2 números maior, um sapato estranho, pouco cabelo na cabeça. Mas quando eu cheguei, fedendo ao mundo, ele olhou para mim e disse: seja bem-vindo, moço. E me disse: posso te dar um abraço, meu filho? Eu disse: pode. Eu nunca mais esqueci deste abraço. E aquele senhorzinho não tinha ideia de quem ele estava abraçando, e o que eu iria me tornar, e o que Deus tinha na minha vida. Mas aquele abraço, e por muitas das minhas batalhas, o Espírito Santo me trouxe aquele abraço e me disse: lembra do abraço, e você vai dando glória, enxuga as lágrimas e vai dando glória. Porque às vezes a gente precisa de um abraço. É só o que nós precisamos, é de um abraço. Mas tem uma outra coisa que Paulo fez. Ele disse: olha, tem uma coisa que eu precisei fazer, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avanço para as que estão diante de mim. Levantei minha cabeça e decidi prosseguir em direção ao alvo. Eu queria que você ficasse de pé esta noite. E o primeiro abraço que você vai dar em quem está ao seu lado é com um objetivo. Você vai abraçar esta pessoa e vai dizer para ela assim: eu quero ser profeta, mas você precisa fazer isto. Você precisa fazer isto. Você vai dizer para ele assim, ou para ela: eu quero ser profeta para a sua vida e quero te dizer o seguinte: você precisa pôr um ponto final no seu passado. Você precisa pôr um ponto final naquele trauma. Você precisa pôr um ponto final naquele sofrimento que te incomoda até hoje. Você precisa dar um ponto final. Você está preso ao passado. Põe um ponto final nisso, vai. Alguém pode tocar? A orquestra pode fazer um solo aqui para mim? Pode. E enquanto isso você abraça, mas fique pertinho dele, pertinho dela por uns minutos, porque este não é um abraço qualquer. Este é um abraço profético. Não sei abraçar, não tenho o hábito de abraçar. Não, você não tem o hábito de abraçar, porque quem sabe o passado te incomoda. Alguém te abraçou e te traiu, alguém te abraçou e te feriu, alguém te abraçou e te machucou, pois você está na casa de Deus. Deus te deu poder para perdoar. Libere perdão. Ai meu Deus, abre uma janela aqui, pastor Vicente. Há uma necessidade de perdão aqui. Há uma necessidade de perdão de geração para geração. Auetia sobre forgia, alabara sobre nereforgia. Eu conheço as tuas palavras silenciosas, palavras que sussurras para mim na sua intimidade, e eu a ouço. Eu ouço o teu gemido, eu sondo a tua dor, mas eu digo assim: eu escrevi a história, eu projetei o projeto, eu elaborei o plano, e eu estou capacitando a ti para desenvolver. Uau! Eu vejo através de ti um restaurar de alianças, e não é casamento. Eu vejo através de ti
Eu vejo através da tua vida e da mansidão de tuas palavras, uma promoção de reencontros. Eu vejo você preparando um local para uma pequena reunião, e parece que as pessoas da lista são fios desencapados. Parece que é uma promoção de uma guerra, e não, é a promoção para um grande projeto de Deus. Permaneça firme, diz o Senhor. Não entregue os pontos. Eu estou usando uma linguagem muito fácil e clara para você entender que o Espírito Santo me diz: continue marchando, diz o Senhor dos Exércitos. Irmão, a falta de perdão é o maior sinal de que somos apegados ao passado. E uma pessoa apegada ao passado é uma pessoa que é difícil de lidar, porque tem uma personalidade difícil. Uma pessoa apegada ao passado é uma pessoa desconfiada. Uma pessoa apegada ao passado vive com as dores do passado dentro dela, e quando ela abre a boca, ela destila aquela dor. É alguém que vive preso ao passado. E uma pessoa presa ao passado não consegue olhar para dentro de si e fazer uma análise de si e ver quão vitoriosa é e quão capaz ela é. Deus usou a minha esposa como Epafrodito muitas vezes para a minha vida, pois eu fui um menino criado num lar dilacerado pela prostituição, o adultério e a embriaguez. E eu casei com alguém, pastor, curada, que veio de um lar curado. Não é problema você ter nascido num lar destruído. O problema é você ter conhecido a verdade e ficar preso às consequências da falta de um pai e da falta de uma mãe. A gente sempre brinca sobre os avós, e nós temos uma menina que vai fazer 17 anos, e um dia eu serei avô. E sabe por que os avós têm esta alegria dobrada? Porque é a capacidade que eles têm de amar. E quem está preso ao passado tem dificuldade de liberar perdão, tem dificuldade de receber perdão, tem dificuldade de ser batizado com o Espírito Santo, tem dificuldade de deixar o Espírito Santo lhe usar, e tem dificuldade principalmente de ser renovado pelo Espírito. E se Epafrodito não tivesse entrado na história de Paulo, este texto poderia não ter sido escrito. Quando Paulo disse: eu esqueço-me das coisas que ficaram para trás, e eu estou olhando para frente. Agora, o segundo abraço que você vai dar em alguém é o seguinte: você vai olhar para ele e vai dizer assim para ele: eu quero te pedir perdão. Mas você não me fez nada. É essa a frase que não, você não entende, não precisa dizer nada. Eu quero te pedir perdão. Eu quero te pedir perdão, porque quem sabe esse perdão é para o seu pai que já morreu e você não o perdoou. Quem sabe esse perdão é para alguém que saiu da sua vida e ficou travado isso dentro de você. Vai, faz um solo lindo, maravilhoso. Deixa o Senhor usar vocês. Eu vou dar um abraço no meu pastor, Pastor Vicente.
Um abraço cura. Um abraço é capaz de curar. Um abraço é capaz de liberar o que está trancado, travado. Mas eu quero esta noite finalizar aqui, fazendo uma pergunta. Tem alguém afastado dos caminhos do Senhor e está aqui? E veio neste congresso? Você foi convidado? Se você está aqui, eu quero orar pelo destino da sua alma. Se você está aqui, corre aqui. Convide ele. Se você está perto de alguém, convide ele, traga ele aqui. Porque ele tem uma visão e um entendimento que ele pode escolher tomar a decisão quando ele quiser. Que ele tem o poder sobre o destino da alma dele. Ele tem certeza, ele é real. A pessoa tem o direito ao livre-arbítrio. Procurar o céu ou procurar o tormento eterno. Mas hoje não estou te oferecendo tormento. Hoje eu estou te oferecendo uma entrada no céu, para voltar aos caminhos do Senhor. Onde está a primeira pessoa? Vocês conseguem tocar? Consegue? Onde está a primeira pessoa? Tem alguém aqui que quer voltar ao aprisco? Tem alguém? Tem algum Epafrodito aqui para ajudar esta pessoa a chegar aqui à frente? Vem vindo alguém ali. Vem vindo alguém ali. Vem vindo alguém em lágrimas. Eu preciso de mais uma irmã do lado dela. O corpo dela não vai aguentar o peso de glória que virá sobre ela. Por gentileza. Oh, Espírito de Deus. Há um cansaço na sua mente. Há um cansaço dentro de você. Você já leu? Eu vou falar tudo por causa que tudo que eu vou falar é por causa do amor de Deus para com você. Você já leu alguns encartes? E no encarte dizia assim: é por aqui você ia. E aí quando você voltava mais quebrada do que quando foi. Lia outra informação, outra receita, é por aqui. E você fazia. E quando voltava, meu Deus, mais destruída ainda. E você esteve e está num ciclo de vai e vem. A ponto de hoje estar perdida dentro de você. E uma dor na alma. E um medo. Parece que invadiu você por dentro. Mas o Espírito de Deus está dizendo: entrega a tua vida para mim de novo. Mais uma vez entrega a tua vida, os cuidados da tua vida para mim. Diga para Deus nas suas palavras: Senhor, cuida de mim a partir de hoje. Eu quero abandonar essa busca pelas coisas da terra. Eu quero buscar ao Senhor de novo. Mas eu preciso da sua ajuda. Cuide dela agora. Tem mais um aqui. Posso dar um abraço?
duas vidas preciosas que serão cuidadas. Estenda as mãos para cá, vamos abençoar eles. Senhor, nós queremos abençoar esta moça que está tomando uma decisão. Eu não vou pedir, Senhor, para que ela repita nenhuma fala, nem mesmo ele, porque eu entendo, Senhor, que não é a fala repetida, mas é o fruto. Só se tornará verdade a decisão que eles tomarem aqui, diante de Ti, desta igreja, se vier o fruto a partir de agora. É certo que eles precisarão ser cuidados, e eles serão muito bem cuidados, em todos os momentos. Por isso, Senhor, tira o fardo gerado pelo pecado, tira a dor gerada pelo pecado, tira as amarras, as vendas dos olhos, purifica eles com o Teu sangue remidor. Purifica eles com o Teu sangue remidor. E que venha o refrigério pela Tua presença agora. Que venha o refrigério pela Tua presença agora sobre a vida deles, em nome de Jesus. Obrigado. Vocês dois podem voltar ao seu lugar. E aqui eu quero finalizar fazendo-lhe uma pergunta. Como você acha que Paulo conseguiu chegar até aquele momento, antes da chegada de Epafrodito? A resposta é simples. Ele disse a uma das igrejas que começou a se levantar contra o renovo espiritual. Alguns líderes começaram a se levantar para impedir o renovo espiritual, o falar em novas línguas. E ele disse: ei, isto é coisa de Deus, e eu falo mais língua que vocês, disse Paulo. Sabe o que isto significa? Teologizando e trazendo para nós, que Paulo vivia e sobrevivia e andava do renovo que ele tinha dado pelo Espírito, o renovo espiritual. Eu quero pedir para você fechar os seus olhos, levantar as suas mãos, e eu quero lhe fazer uma pergunta. Você ainda fala em línguas? Os assembleanos aqui de Toledo ainda falam em línguas? Há profetas no meio do grupo dos mais 50? Será que há profetas aqui atrás, entre os levitas e os músicos? Será que há profeta entre os pastores e obreiros e lideranças deste campo? Agora não é lágrimas nos olhos, agora é barulho espiritual. Você está entendendo? Agora não é um abraço apertado em alguém, não. Agora é renovo entre você e Deus, renovo espiritual, renovo. Você lembra como é que você fala em línguas ainda? Se você lembra, então deixa o Espírito de Deus te tocar, deixa. Nós não precisamos agora de um hino para ser tocado. Nós precisamos que você dê lugar ao Espírito de Deus. Quanto tempo faz que você não é renovado? Mas aquele renovo de verdade, não é um renovo produzido, é um renovo que vem do Espírito. Feche os seus olhos. Grande Deus, nós estamos aqui agora e nós queremos o renovo. Nós precisamos do renovo, porque, Senhor, está tudo muito lindo, muito perfeito, mas o que nos mantém é o renovo. Elabra sobre com mandaravala para Súria, elebere sobre tiroforgue, alabrugue, atergue, alaséria, elebra clovorosergue, alavara sobre calabaio. Eu fico aqui me perguntando, será que Deus não quer falar no meio desta igreja? Será que não tem uma profetisa de Deus aqui ligada ao trono? Pastor, que saudade de ouvir a voz do Espírito estrondosa no meio da igreja. Deixa o Senhor te tocar, deixa. Pastor, eu nunca falei em línguas. Fale agora. É totalmente pelo Espírito. Não tem nada a ver com alguém botar a mão na sua cabeça e chacoalhar a sua cabeça. Não.
Quem sabe isto poderia ser uma artimanha, um artefato, sei lá. Mas eu estou falando que o Espírito cairá sobre você agora, aonde você está. Esta noite poderá ser marcada por batismo com o Espírito Santo, marcado pelo sinal das novas línguas. Que coisa boa, uma presença de Deus aqui. Eu não sei porque você se segura onde você está. Eu não sei porque você se segura ainda. Eu não sei porque você segura essa rajada que está dentro de você. Eu não sei porque que passa culto e sai culto e você fica se segurando. Você, quem sabe, não sai do nível só das lágrimas. O Espírito de Deus quer pegar você, incendiar você.